Olá, hoje nossa aula vai ser sobre a administração de medicamentos pelas diversas vias. As vias de administração. A via de administração é a maneira como o medicamento entra em contato com o organismo. É sua porta de entrada. Podemos administrar por via oral, boca, retal, ânus, sublingual embaixo da língua, injetável intravenoso ou intramuscular, dermatológica, pele, nasal, nariz e oftálmica, que são nos olhos, entre outras. Cada via é indicada para uma situação específica. Cada uma apresenta vantagens e desvantagens. Para conhecer um pouco mais as vias de administração, podemos dividi-las em dois grandes grupos, certo? A via enteral e a parenteral. A fim de identificá-las melhor, basta verificar o significado das palavras. Enteral vem do grego enteron, intestino, que são a via oral, sublingual e retal, e parenteral vem do grego para, ao lado, mais enteron, ou seja, uma via que não é enteral, e essas são as vias intravenosa, intramuscular, subcutânea, respiratória, tópica, entre outras. A classificação de medicamento, né? O que é um medicamento? É uma substância química capaz de prover no organismo ação preventiva, curativa, paliativa ou diagnóstica, certo? O preparo e a administração de medicação por via oral. A administração de medicamentos por via oral é a mais utilizada, segura e econômica, além de ser bastante confortável, sem apresentação de dor, por exemplo. No uso dessa via, os medicamentos podem ter apresentação em comprimido, cápsulas, pós ou líquidos, pois eles se espalham pelo corpo, principalmente através do intestino, assim como os alimentos quando comemos, certo? A via oral pode ser utilizada para um efeito local, no trato gastrointestinal ou sistêmico, após ser absorvida pela mucosa do intestino e atingir o sangue. Quais são as contraindicações para essa via? A administração de medicamentos por via oral não é indicada em pacientes que apresentam náusea, vômito, que tenham dificuldade de engolir ou estejam desacordados, pois poderiam engasgar ou os medicamentos não chegariam ao intestino para ser absorvido. Aqui nós temos a via sublingual. Os medicamentos sublinguais são absorvidos rapidamente pela mucosa sublingual, porque a mucosa da boca da gente é muito vascularizada, tem muitos vasos, então a absorção é quase que imediata. Nessa forma de administração, o medicamento em comprimido ou gota deve ser colocado embaixo da língua e deve permanecer ali até a sua absorção total. Nesse período, não se deve conversar nem ingerir líquidos ou alimentos. O medicamento administrado por essa via promove um efeito sistêmico em curto espaço de tempo, além de se dissolver rapidamente, deixando um pouco de resíduo na boca. Essa via é utilizada para a administração de medicamentos em algumas urgências, certo? Como um ataque cardíaco. Nessa situação, o medicamento tem que chegar rapidamente ao coração. Entretanto, é importante saber que nem todo medicamento tem características que possibilitem sua utilização por essa via, que é descrita na bula como sublingual ou pelo símbolo SL. Também é muito utilizado para pacientes que chegam com pico hipertensivo. A gente geralmente faz o captopril sublingual, tudo diante prescrição médica. Ou para pacientes que chegam com dor renal, às vezes é utilizada o Toracogesic, certo? Na via retal, os medicamentos administrados por via retal são os supositórios. São receitados quando a pessoa não pode tomar o medicamento por via oral.
Nem todos os medicamentos podem ser administrados por essa via. Eles podem ter efeito local ou sistêmico. Entretanto, essa via não é bem aceita pelos pacientes sobre a alegação de incômodo, preconceito ou restrição cultural. É muito utilizado em crianças com obstrução intestinal, geralmente, certo? A via parenteral, certo? A gente falou até agora da enteral e agora nós vamos para a via parenteral. Para a administração de medicamentos pela via parenteral, que são elas intravenosa, intramuscular, subcutânea, intradérmica, há uso de dispositivos que auxiliam a administração dos medicamentos, como seringas e agulhas, que serão específicas para cada via, certo? Aqui nós temos uma gravurazinha mostrando a via de administração sistêmica e local. A sistêmica é enteral e parenteral e a local é atópica, né, como pomadas, cremes. As vias diretas, certo? Nessas vias diretas nós temos a injeção subcutânea ou via subcutânea, uma medicação injetada no tecido adiposo, na gordura, abaixo da pele, se move mais rapidamente para a corrente sanguínea do que por via oral. A injeção subcutânea permite uma administração medicamentosa mais lenta e gradual do que a injeção intramuscular. Ela também provoca um mínimo de traumatismo tecidual e comporta um pequeno risco de atingir vasos sanguíneos de grande calibre e nervos. Tudo isso devido ao tamanho da sua agulha, certo? Ela é absorvida principalmente através dos capilares e essas medicações são recomendadas para injeção subcutânea, incluem soluções aquosas e suspensões não irritantes, contidas em 0,5 a 2 ml de líquido, no máximo. Aqui está uma gravurazinha do jeito que é feita a aplicação. A gente pinça a pele do mesmo jeito que a gente faz quando vai fazer uma intramuscular, pinça e faz a aplicação, certo? E aqui está aplicando no flanco, no abdômen, certo? A heparina e a insulina, por exemplo, são geralmente administradas por via subcutânea. Para os casos emergenciais de reação anafilática, pode-se administrar adrenalina de 1000 pm via subcutânea. Os locais mais comuns de injeções subcutâneas são a face externa da porção superior do braço, onde é também realizada algumas vacinas, como a tríplice viral em crianças e a varicela agora em adolescentes. E a face anterior da coxa, tecido frouxo do abdômen inferior, região glútea e dorso superior. A injeção é realizada através de uma agulha relativamente curta. Ela é contraindicada em locais inflamados e edemaciados, cicatrizados ou cobertos por uma mancha, marca de nascença ou outra lesão. Elas também podem ser contraindicadas em pacientes com alterações nos mecanismos de coagulação, certo? E a agulha mais indicada é a 10x6, ou 7, 20x6 ou 20x7. Para a utilização dessa via, ela é muito utilizada para pacientes diabéticos, certo? Então, a gente tem que sempre orientar a fazer o rodízio, já que há vários locais de administração. Se aquele paciente ficar administrando insulina, por exemplo, num local só, no braço ou na barriga, esse local às vezes vai criando um abscesso, vai criando um endurecimento pelo depósito excessivo de medicação. Então, a gente tem que orientar a fazer o rodízio para que aquela medicação seja absorvida, certo? Se o local da administração tiver inchaço ou inflamado, essa medicação não vai ser absorvida pelo organismo, certo? O modo de aplicação da subcutânea, né? Selecione um local de injeção apropriado, limpe o local da injeção com um chumaço de algodão com álcool
iniciando pelo centro do local e movendo para fora em movimento circular. Permita que a pele seque sempre antes de injetar a medicação para evitar uma sensação de picada pela introdução do álcool nos tecidos subcutâneos. Com a sua mão não dominante, agarre a pele ao redor do ponto de injeção firmemente para elevar o tecido subcutâneo, formando uma dobra de gordura de pelo menos 2,5 cm. Segurando a seringa com a mão dominante, insira a bainha da agulha entre os dedos anular e mínimo da sua outra mão enquanto agarra a pele ao redor do ponto de injeção. Puxe para trás a seringa com sua mão dominante para descobrir a agulha, agarrando a seringa como se fosse um lápis. Não troque a agulha. Posicione a agulha com o bisel para cima, insira a agulha rapidamente ou em um único movimento, libere a pele do paciente para evitar a injeção da medicação em um tecido comprimido e irritar a fibra nervosa. Após a injeção, remova a agulha delicadamente, mas de forma rápida, na mesma angulação utilizada para a inserção. Cubra o local com chumaço de algodão com álcool e massageie delicadamente, a menos que você tenha injetado uma medicação que contraindique a massagem, como a heparina e a insulina, para distribuir a medicação e facilitar a absorção, assim como na intramuscular, né? Dependendo da medicação, a gente pode massagear um pouco para facilitar essa absorção. Insira a agulha no ângulo de 45 ou 90 graus em relação à superfície epidérmica, dependendo do comprimento da agulha e da quantidade de tecido subcutâneo no local. Certo? Se for pessoas muito magrinhas, não é aconselhado você fazer os 90 graus, certo? Faz um pouquinho mais inclinado. Agora nós vamos falar sobre a via intravenosa. Esta via é indicada para a administração de medicamentos a pacientes inconscientes com distúrbios gastrointestinais e nos pacientes impossibilitados de engolir. É indicada ainda quando se espera uma ação mais rápida da droga, na administração de medicamentos que se tornam ineficientes em contato com o suco digestivo. A via parenteral consiste na administração de medicamentos através das seguintes vias, assim como a intravenosa também, claro. Injeção intravenosa ou endovenosa, certo? É a administração de uma droga diretamente na veia, a fim de obter uma ação imediata do medicamento. A medicação pode ser administrada em qualquer via periférica acessível, mas com preferência para dobra do cotovelo, que é a veia basílica, mediana e cefálica, no antebraço, dorso das mãos. A medicação poderá ser administrada ainda em vias profundas por meio de catéteres endovenosos introduzidos por punção ou flebotomia. Esta via é utilizada em casos de emergência no qual o paciente se encontra inconsciente, como por exemplo nos casos de crise hipoglicêmica, onde a conduta seria administrar glicose em 50% na via intravenosa. E ela também é utilizada diariamente nos pronto-socorros, né, para pacientes com dores e outras coisas mais. É uma das vias mais utilizadas. Aqui está uma gravurazinha para vocês relembrarem onde são as veias, né, a veia cefálica acessória, a veia basílica, a veia cubital mediana, a veia basílica mediana, certo? Essas são as mais utilizadas, né? A cefálica mediana e a basílica mediana. E essas aqui são as veias das mãos. A veia cefálica, o arco venoso dorsal, a veia dorsal superficial, entre outras. O modo da aplicação. Após o preparo da medicação, pedir ao paciente para abrir e fechar a mão diversas vezes, com o braço voltado para baixo, para melhorar a visualização das veias. Quando a gente faz esse movimento de abrir e fechar a mão, a veia ela enche mais, né?
ela tem um retorno sanguíneo maior e facilita a nossa visualização. E quando a gente passa o chumaço de algodão com álcool, que a pele fica molhada, você também visualiza melhor a veia. Escolher a veia, garrotear sem compressão exagerada, não precisa garrotear com muita força para não machucar o braço do paciente, porque é muito incômodo. Aí você vai garrotear acima do local escolhido, certo? Pedir ao paciente para fechar a mão e manter o braço imóvel. Fazer uma antisepsia ampla no local de baixo para cima. Expelir todo o ar da seringa com a mão esquerda, esticar a pele, fixar a veia e segurar o algodão embebido em álcool. Colocar o bisel voltado para cima, segurar o canhão da agulha com o dedo indicador da mão direita e a seringa com os demais dedos. Introduzir a agulha e, após o refluxo de sangue na seringa, pedir para o paciente abrir a mão e com a mão esquerda retirar o garrote, certo? Sempre lembrar de tirar o garrote para poder fazer a aplicação da injeção, certo? Da medicação. Administrar a medicação, retirar a agulha e comprimir com algodão embebido no álcool sem massagear. Observações importantes. A solução deve ser cristalina, não oleosa e não conter flocos em suspensão. Se essa medicação tiver turva, a solução não tiver transparente, cristalina, desprezar e fazer outra. Retirar todo o ar da seringa para não deixar entrar na circulação, né, para a gente evitar coágulos. Aplicar lentamente, observando a reação do paciente. A gente sabe que existem medicações que dão reações no momento da aplicação, certo? Como a dexametasona, ela dá um pouquinho de incômodo nas partes íntimas do paciente, então você sempre tem que orientar e avisar, certo? O Buscopan também ele é um pouquinho dolorido, quando a gente faz na veia. Tem pessoas que têm mais sensibilidade com essa medicação, né, com Buscopan, e sentem um pouquinho de ardência. Verificar se a agulha permanece na veia durante a aplicação, sempre olhar se não está ocorrendo a infiltração, certo? Retirar a agulha na presença de hematoma, infiltração ou dor. A nova punção deve ser realizada em outro local, de preferência em outro membro. A injeção intradérmica, certo? Usada principalmente com fins de diagnóstico, como os testes para alergia ou tuberculina. As injeções intradérmicas indicam quantidades pequenas, geralmente 0,5 ml ou menos, dentro das camadas mais externas da pele. Por haver baixa absorção sistêmica dos agentes injetados via intradérmica. Esse tipo de injeção é usado principalmente para produzir um efeito local. A face ventral do antebraço é o local mais comumente utilizado para ser facilmente acessível e ausentes de pelo. Essa via também é utilizada para fazer a vacina da BCG, né, que forma aquela pústulazinha que depois ela inflama, certo? E são realizados mais em testes alérgicos mesmo, que aí no momento que faz a aplicação do agente, quem tem alergia fica com o braço hiperemiado, inchado, então isso é uma ação alérgica do organismo àquele tipo de agente. O modo da aplicação. Limpe a superfície ventral do antebraço com algodão embebido em álcool e espere a pele secar. Enquanto segura o antebraço do paciente em sua mão, puxe a pele esticando com seu polegar. Com a sua mão livre, segura a agulha em um ângulo de 15 graus em relação ao antebraço do paciente, com o bisel da agulha virado para cima. Insira a agulha aproximadamente 0,3 abaixo da epiderme em locais
a 5 centímetros de intervalo. Interrompa quando o bisel da agulha estiver sobre a pele e injete o antígeno lentamente. Você deve encontrar alguma resistência ao fazer isso e deve ocorrer a formação de um vergão enquanto você injeta o antígeno. Retire a agulha na mesma angulação em que tenha sido inserida. Para utilização desse procedimento para a vacinação da BCG, a gente não é todo mundo que faz, certo? Se vocês forem trabalhar ou estagiar em uma unidade básica de saúde que tenha sala de vacinação, nem todos os profissionais de saúde podem realizar esse procedimento, essa vacinação. Tem que ter um treinamento específico, certo? Então, nem mesmo o técnico, nem mesmo o enfermeiro pode realizar sem ter essa capacitação. Tem que ter um curso para isso. Agora nós vamos falar da via intramuscular, que também é muito utilizada nos pronto-socorros, certo? As injeções intramusculares depositam a medicação profundamente no tecido muscular, o qual é bastante vascularizado, podendo absorver rapidamente. Essa via de administração fornece uma ação sistêmica rápida e a absorção de doses relativamente grandes, né? Ela pode ser administrada até 5 ml de líquido em locais adequados. Pelo fato de possuir uma ação rápida, esta via é utilizada em quadros de reação anafilática através da administração intramuscular de betametasona ou dexametasona ou decadron, como conduta emergencial, certo? O músculo do glúteo é o músculo que pode receber essa quantidade de líquido, até 5 ml. O vasto lateral da coxa só pode receber 2,5 ml a 3 no máximo, certo? E o deltoide só pode receber até 1,5 ml, certo? As injeções intramusculares são recomendadas para os pacientes não cooperativos ou aqueles que não podem tomar medicação via oral e para as medicações que são alteradas pelo suco digestivo. Os tecidos musculares possuem pouco nervo sensorial, permitindo na injeção uma administração menos dolorosa de medicações irritantes. O local de uma injeção intramuscular deve ser escolhido cuidadosamente, levando em consideração o estado físico geral do paciente e proposta de injeção. As injeções intramusculares em pacientes com doenças vasculares periféricas oclusivas, coagulação prejudicados em pacientes com doenças vasculares periféricas oclusivas e edemas e choques podem estar esta moléstia prejudicar a absorção periférica, certo? E não podem ser administrados em locais inflamados, edemaciados ou irritados, ou ainda em locais com manchas de nascença, tecido cicatrizado ou outras lesões. Quem tem distúrbio de coagulação ou para pacientes que tomam AS, você sempre tem que perguntar, porque na hora que você faz a injeção intramuscular, esse paciente pode sangrar um pouquinho, então você tem que ficar atento e orientar o paciente e avisar que pode ter um sangramento um pouquinho excessivo devido à utilização dessas medicações, certo? Aqui nós temos as gravurazinhas, né, do glúteo, o vasto lateral e no deltoide. O modo de aplicação. Escolha um local adequado para injeção. Os músculos glúteos são geralmente utilizados em adultos sadios, embora o músculo deltoide possa ser utilizado para uma injeção de pequeno volume de 2 ml ou menos. Para neonatos e crianças, o músculo vasto lateral da coxa é mais utilizado porque é geralmente mais desenvolvido e não contém nervos grandes ou vasos sanguíneos calibrosos, minimizando o risco de uma lesão grave. Geralmente a gente utiliza muito o vasto lateral da coxa para fazer as vacinas das crianças, certo?
porque o músculo é mais desenvolvido do que o deltoide. Limpe a pele com algodão e álcool e aguarde a pele secar. Com os dedos polegar indicador da sua mão não dominante, agarre suavemente a pele do local da injeção. Posicione a seringa em um ângulo de 90 graus em relação à epiderme. Insira a agulha rápida e firmemente através de uma camada dérmica profundamente até o músculo. Após a injeção, remova a agulha em um ângulo de 90 graus. Massageie o músculo, relaxando para ajudar a distribuição da medicação e ajudar com que essa medicação seja absorvida. As agulhas são indicadas 25 por 7, ou por 8, ou 30 por 7, ou por 8. E na hora que você introduzir a agulha, você sempre tem que aspirar um pouquinho para ver se não pegou nenhum vaso sanguíneo, certo? A injeção intraóssea. Quando for difícil ou impossível a infusão venosa rápida, a infusão intraóssea permite a disposição de líquidos, medicações ou sangue total na medula óssea. Executada em neonatos e crianças, esta técnica é utilizada em emergências como parada cardiopulmonar ou colapso circulatório, hipopotassemia provocada por lesão traumática ou desidratação, estado epilético, estado asmático, queimaduras, pseudoafogamento e septemia opressiva. Esse tipo de injeção intraóssea geralmente é realizada pelo médico, certo? Aqui está um exemplo, aqui é um joelho, certo? A via intraarticular. Uma injeção intraarticular deposita as medicações diretamente na cavidade articular para aliviar a dor, ajudar a preservar a função, prevenir contraturas e retardar a atrofia muscular. As medicações geralmente administradas por esta via incluem corticosteroides, anestésicos e lubrificantes. É contraindicada em pacientes com infecção articular, fratura ou instabilidade articular ou infecção fúngica sistêmica, certo? Essa injeção é muito utilizada em pacientes que têm bursite no fêmur, certo? Que sentem muita dor, então é realizada essa injeção com corticosteroide no local. Aqui é a gravura demonstrando como é realizada essa injeção, certo? Tanto pode ser feita no joelho como em qualquer outra articulação. A via intraarterial, ela é raramente empregada por dificuldade técnica e risco que oferece. A justificativa de uso tem sido obter altas concentrações locais de fármacos antes de ocorrer sua diluição por toda a circulação. Uma variante desta via é a via intracárdica, hoje em desuso, desde que foi substituída pela punção de grandes vasos venosos para administrar fármacos em reanimação cardiorrespiratória. Hoje em dia, a gente não utiliza mais a via intraarterial para administração de medicação. Esta via é utilizada apenas para a gente colher o sangue arterial para fazer o exame de gasometria, certo? É a única vez que ela é utilizada. Geralmente, a gente só utiliza a via venosa mesmo. E agora nós vamos ver as vias indiretas, né? Que é a via cutânea. A pele apresenta efetiva barreira à passagem de substâncias. No entanto, medicamentos podem ser administrados por via cutânea para obtenção, fundamentalmente, de efeitos tópicos. Sobre certas circunstâncias, produzem efeito sistêmico, terapêutico ou tóxico. A absorção depende da área de exposição, difusão do fármaco na derme, alta lipossolubilidade, temperatura e estado de hidratação da pele. As formas farmacêuticas comumente empregadas são soluções de creme, pomada, óleo, soluções, ungüentos, geleias e adesivos sólidos, esses destinados à absorção transcutânea para obtenção de efeito sistêmico. As mucosas
ricamente vascularizadas permitem fácil absorção do princípio ativo. Fármacos administrados diretamente sobre a mucosa têm ação local ou se captadas pela circulação sanguínea sistêmica, certo? Também é uma via muito utilizada. Aqui é uma gravurazinha demonstrando como é utilizada as medicações por essa via. Também são utilizados adesivos, né, de hormonal para anticoncepcional ou para pacientes que têm problemas hormonal, que estão que fizeram esterectomia, certo? Também utilizam. Via respiratória, né? Estendendo-se desde a mucosa nasal até os alvéolos, pode ser usada para obtenção de efeito local ou sistêmico. Os medicamentos são administrados por inalação, estando sob a forma de gás ou contidas em pequenas partículas líquidas ou sólidas, geradas por nebulização ou aerosóis. As maiores vantagens desta via consistem em administração de pequenas doses para rápida ação e minimização de efeitos adversos sistêmicos. A crise asmática, quadro que acomete pacientes com sistema respiratório comprometido, requer a administração de bromidrato de fenoterol, nome comercial do Berotec, diluídos em soro fisiológico ou água, feito através de inalação com oxigênio como conduta emergencial. Certo? Então, a via utilizada geralmente em crise asmática, que a gente faz o Berotec com Atrovem para aqueles pacientes que chegam com dispneia. Aqui a gravurazinha de uma criança utilizando a inalação. Agora nós vamos ver a via genituriana. São usualmente empregados para obtenção de efeito local. As formas farmacêuticas incluem soluções, comprimidos, óvulos vaginais, geleias, cremes e pomadas, certo? Essas aqui são geralmente muito utilizadas para pacientes quando a gente faz um preventivo, uma colposcopia, que o paciente precisa usar algum tipo de medicação ou que tenham alguma infecção fúngica ou bacteriana na genitália, certo? Aqui é uma gravurazinha mostrando para pacientes também que às vezes têm aborto espontâneo e precisam fazer curetagem. A gente utiliza os comprimidos para dilatação do útero e faz a inserção, certo? No canal vaginal até a abertura do útero. Via ocular, nasal e auricular. Para a utilização dessas vias, os medicamentos devem ser de aplicação local. Os medicamentos para a via ocular se apresentam sob a forma de colírio ou pomada. Já os medicamentos utilizados por via nasal se apresentam na forma de solução, como os descongestionantes nasais. Os medicamentos administrados pela via auricular são apresentados na forma de solução otológica, certo? Aqui são as gravurazinhas, colírio, medicação otológica, certo? E os descongestionantes. Aqui é a nossa referência bibliográfica. A aula era essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim ou pelo WhatsApp também, certo?